Olá, leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre mais um conto de Machado de Assis e dessa vez vamos falar sobre o conto A Igreja do Diabo. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Bem, pessoal, então hoje vamos comentar aqui sobre mais um conto de Machado de Assis. Eu digo mais um porque eu já fiz uma análise de um outro conto desse autor aqui no canal, no ano passado, onde eu comentei sobre o conto Pai contra Mãe, que retrata aí um pouco da escravidão. Deixa eu recomendar esse vídeo para vocês. Joaquim Maria Machado de Assis, ou popularmente conhecido como Machado de Assis, nasceu no ano de 1839, no Rio de Janeiro, e veio a falecer no ano de 1908. Machado foi um escritor muito importante para o surgimento do realismo aqui no Brasil, que é uma escola literária do século XIX que se inicia com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, lá no ano de 1851. Lançado em 1884 em uma coletânea de contos chamada Histórias Sem Data, o conto A Igreja do Diabo, apesar de ser uma história extremamente curta, é dividido em 4 capítulos, onde o primeiro se chama De uma Ideia Mirífica, onde vai falar dessa ideia do diabo criar a sua própria igreja. Já no capítulo 2, intitulado de Entre Deus e o Diabo, a gente acompanha um diálogo entre essas duas figuras, seguindo para o capítulo 3, intitulado de A Boa Nova aos Homens, onde demonstra o momento em que o diabo desce à terra para executar o seu plano, e o capítulo final, intitulado de Franjas e Franjas, é o momento em que o diabo se dá conta das transgressões dos seus seguidores. Dito isso, vamos para a análise. A narrativa aqui dessa história é marcada pela ironia, que é uma característica muito presente em vários contos machadianos, e como essa história é narrada em terceira pessoa por um narrador onisciente, logo no início a gente tem o nosso narrador contando para a gente que, com base em escrituras muito antigas, existiu um dia em que o diabo decidiu criar a sua própria igreja. É dito que ele estava cansado aí de sua desorganização e de viver dos restos de outras religiões, e com isso ele decide que seus fundamentos fossem aí institucionalizados como uma igreja. Lembrando que é dito por ele mesmo aqui em um certo momento que a sua igreja seria universal. Enquanto as outras religiões se combatem e se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé nem Lutero. Há muitos modos de afirmar e há um só de negar tudo. Com isso em mente, ele vai até o céu comunicar essa sua nova ideia a Deus, e é nesse instante que se inicia o capítulo 2 da história. Ao chegar ao céu, ele vê que Deus estava recebendo ali uma nova pessoa. Se tratava de um senhor aí que acabou meio que sacrificando a sua vida para salvar um casal. Bom, e esse diálogo entre os dois é recheado aí por sarcasmo e provocações. Essa é uma das minhas partes favoritas aqui dessa história, porque o diálogo entre os dois é muito bem conduzido aqui pelo Machado de Assis. E apesar de ser um conto aí que tem um título que é bem chamativo, parece ser uma história mais densa, mas na verdade, após a leitura, a gente percebe que esse é um conto muito bem humorado. Acho muito interessante também que aqui nesse capítulo, em um certo momento, é citado o nome Fausto, e aqui a gente percebe a grande intertextualidade que existe nas histórias de Machado. Existem referências à Bíblia, à história do Fausto, do Goethe, e já provocando Deus, o diabo fala que aquele seria uma das últimas pessoas que encontraria a morada de Deus. Isso porque o diabo criaria sua igreja e a sua hospedagem não seria cara, diferentemente da hospedagem do céu, que tem um valor aí muito alto para entrar. E em um certo momento, em um diálogo entre os dois, o diabo vai dizer o seguinte: só agora concluí uma observação começada desde alguns séculos, e é que as virtudes, filhas do céu, são em grande número comparáveis à rainha, cujo manto de veludo rematasse em franjas de algodão. Ora, eu proponho-me a puxá-las por essa franja e trazê-las todas para a minha igreja. Atrás delas virão a de seda pura. Ou seja, ele começaria puxando pela parte do algodão, que é a parte mais frágil ali da vestimenta, e com isso ele conseguiria puxar a pessoa por completo até chegar em suas virtudes, que seria no caso ali a seda, Lembrem-se dessa frase, dessa metáfora, porque ela será bem importante aqui para o parágrafo final dessa história. Bom, o diálogo acaba terminando ali com Deus farto aí dos discursos do diabo, e ele fala: vai, coloca sua religião em prática. E com isso, a partir do terceiro capítulo, a gente acompanha o diabo descendo à terra
e executando de fato o seu plano de criar a sua própria igreja. E como podemos ver aqui no decorrer do conto, a grande ideia que o diabo tem é mostrar a sua importância aí através da contrariedade de todas as normas pré-estabelecidas. Ele basicamente vai subverter todos aqueles valores que antes eram aceitos. Ele vai ressignificar os pecados. Antes disso, ele chega dando umas de bom moço, falando que sim, ele é o diabo, mas que a história que contavam sobre ele não era verídica e que ele não era bem assim, e ele chega prometendo aí todas as maravilhas do mundo para as pessoas que fossem seguir sua religião. E a sua doutrina é marcada aí pela essa inversão de valores, onde a soberba, luxúria, preguiça e avareza serão aí coisas muito aceitas por ele, e enquanto isso, coisas como empatia, solidariedade, compaixão serão abominadas aí por sua igreja. E a virtude principal se torna aí a inveja. Enquanto isso, a fraude se torna aí braço esquerdo do homem. E em meio a essa fala que ele tem da fraude, ele diz que não é exclusivista, se diferenciando aí de certas religiões. Mas a parte mais interessante aqui é relacionada à venalidade, onde ele mais ou menos diz assim: se a gente pode vender nossos bens materiais, como casa, carro e etc., por que a gente não poderia vender o nosso voto, a nossa palavra e a nossa fé? Coisas que são mais nossas do que qualquer outra coisa. E ele diz que negar isso era cair no contraditório. E ele consegue aí persuadir muitas pessoas através desse discurso sedutor. Bom, eu queria citar para vocês também o trecho de um ensaio que eu encontrei na internet, muito bom, intitulado de O Diabo como forma de estabelecimento do duplo, uma análise de A Igreja do Diabo, de Machado de Assis, onde em um certo trecho vai ser dito o seguinte: e o modo que o diabo encontra para realizar o seu objetivo é o da negação. Ele pensa em criar tudo à imagem e semelhança do catolicismo, mas sobre o viés de negar. No final do vídeo a gente vai acabar voltando para esse ensaio para eu acabar dando algumas complementações também. Bom, de qualquer forma, a sua doutrina rapidamente acaba se espalhando por todo o mundo e muita gente passa a seguir aí a sua igreja. E a partir do capítulo 4, intitulado de Franjas e Franjas, que a gente vai ter ali o diabo tendo uma certa surpresa. Depois de um tempo, o diabo acaba se dando conta aí de que alguns de seus seguidores não cumpriam completamente as suas regras e cometiam aí diversas infrações, como ter empatia, por exemplo, ou dar gratificações. Ou seja, o diabo acaba se tornando vítima aí das contradições que o humano tem. E o diabo acaba não sabendo lidar bem com isso e vai até o céu novamente comunicar isso a Deus, completamente ali revoltado. E Deus acaba respondendo ele com aquela mesma metáfora que ele tinha se utilizado no início da história. Que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição humana. É aqui que a gente tem toda a moral da história, O humano, ele é contraditório, ele sempre vai ficar entre a essência e a aparência, sempre entre a virtude e o vício. Não importa se o ser humano está na igreja de Deus ou na igreja do diabo, ele sempre vai acabar transgredindo aí as normas. Mesmo com o diabo dando todas as liberdades aí para os seres humanos, cometendo atitudes aí que só beneficiam a si mesmo, e no final o ser humano acaba cometendo ali certos pecados, Só que desta vez o pecado é fazer o bem, digamos assim. Bom, e voltando aqui para aquele ensaio que eu citei para vocês na metade do vídeo, vai ter um momento em que ele vai abordar ali um pouco do diálogo entre essas duas figuras, O diabo e Deus. E aqui vai ser dito o seguinte: veremos que desses modelos, no contexto do conto que escolhemos trabalhar, virão não só do diabo, mas também de Deus, que se porta aí de forma tão irônica e sarcástica quanto o seu rival. Essa sagacidade será ao fim transmitida na forma de moral. Deus, ao perceber a derrota do diabo, vangloria-se com o acontecido e mostra-se como um ser vingativo, bem diferente aí do que se espera do Criador, que é perfeito. Claro, gente, que isso é no contexto do conto de Machado de Assis, tá bom? Bom, o ensaio é bem longo, eu vou deixar ele linkado na íntegra para vocês lerem depois. Eu recomendo bastante que vocês leiam. Tem um certo momento que ele vai acabar citando ali as referências que Machado de Assis faz ao Fausto de Goethe, das diferentes representações que o diabo teve ao longo dos anos, e claro, procura interpretar aí algumas das ironias que Machado de Assis coloca dentro da história. Enfim, é basicamente isso. Esse é um conto muito interessante que, para além de retratar somente o diabo e Deus, fala muito mais sobre o ser humano, de como nós somos dúbios. Eu recomendo muito essa leitura para vocês. Se você já leu ou ficou interessado em ler esse conto, comentem aqui embaixo nos comentários. Qualquer observação que você tenha a fazer o vídeo, fique à vontade para realizar.
Lembrando que essa minha edição aqui é da editora SESI, é uma coleção que eles têm, né, de contos filosóficos. Eu gostei muito do formato, é um formato pocket, as páginas são numa cor meio que rosa, né? A fonte ela é muito boa, e são livros que você encontra para vender aí na Amazon, por exemplo, num valor bem em conta. Eu já até adquiri outra edição aqui para mim, do conto da Teoria do Medalhão, também do Machado de Assis. Provavelmente esse é o próximo conto que eu vou comentar com vocês aqui no canal, até porque Machado de Assis nunca é demais, né? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui com o vídeo de hoje. Até uma próxima e tchau!